o tal primeiro dinheiro para iniciar um projeto. Como conseguir? Quem me conhece sabe que eu não sou exatamente uma pessoa pessimista, mas eu sou uma pessoa neurótica e problematizadora, o que não significa necessariamente que eu seja pessimista. A minha cabeça não para, nunca, nunca. Eu penso sem parar, e como uma cria de produção baseada em VP, bem carioca, eu penso em tudo que pode dar primeiro errado, para depois fazer a lista de tudo que temos que fazer para dar certo aquelas coisas que eu falei que poderiam dar errado. Por exemplo, e se chove? Então, mesmo não chovendo, precisa de uma tenda. E se o ator morrer, tem que ter um seguro contra a morte de elenco. E veja bem, esses exemplos não é sobre pessimista, porque eu comecei aqui falando que eu não sou pessimista, mas eu sou neurótica. E produtora tem um pouquinho dos dois ali, do pezinho no pessimismo, não, mas na neurose, sim, e na resolução das neuroses também. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana, mergulhamos juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Aqui, misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva, horizontal e contínua sobre criação de novos imaginários. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025 e eu vou comentar, ler, compartilhar com vocês a nossa cartinha semanal, escrita e falada com carinho para a nossa newsletter. Se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que também vai curtir essa mensagem. Estamos começando, é importante ampliar e expandir a nossa rede de alguma maneira e a gente ganhar força contra os algoritmos. Então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 26 e o título é Criação e Risco. O que vem primeiro, o ovo, a galinha ou a liberdade? Esse tipo de charada do controle é o que eu navego nos meus orçamentos, entre 90% das coisas previstas para fazer uma produção e aqueles 10% sempre que a gente reserva ali para os imprevistos. Isso me faz ou não dormir, ou como tem acontecido ultimamente, dormir 9h30, 10 horas da noite, eu já estou morta. Eu não consigo nem mais pensar. Mas eu tenho acordado às 6 horas da manhã com um botão ligado diretamente no meu 220 no cérebro. E agora numa outra lógica, do pré-produção, do desenvolvimento, do criar solo fértil, firme, para um projeto, para que quando ele chegar na fase de produção, que é a fase onde eu mais atuei na vida, ele tenha mais chão. E a questão é que o tema de hoje deveria ser sobre como a gente consegue o nosso primeiro dinheiro para esse desenvolvimento, para criar. Eu recebi uma avaliação essa semana de uma chamada pública que colocou isso mais uma vez em questão. Falaram que esse projeto aqui, o Se Organiza Artista, ainda não tem nem um ano. Embora ele seja de utilidade pública notória, o tempo de vida do projeto contou negativamente. Não o muito que a gente fez nesse pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente fez muito. Disseram que o projeto é muito bom e que tudo que eu pensei e expus é relevante para uma política pública. Porém, como ainda não tem um ano, isso significa que ainda não tem parcerias suficientes para ele se mostrar sustentável ou maduro. E essas são as minhas palavras de interpretação, porque as deles são, dois pontos, abre aspas. Este é um projeto que não tem ainda um ano de duração. Embora apresente utilidade teórica e prática, não encontramos, pelo menos por enquanto, comprovada sustentabilidade e maturidade. E aí vem, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí você vê. Eu volto aos meus ditos populares porque o que vem primeiro? As políticas públicas não deveriam justamente existir para ajudar projetos como esse, que têm interesse público? Projetos que querem ser gratuitos, de fácil acesso, disponibilizados em todas as redes sociais e plataformas,
e que tem um retorno claro e objetivo, inclusive financeiro, para o Estado, numa lógica de um projeto que incentiva artistas e profissionais das indústrias criativas a se burocratizarem de alguma maneira, se organizarem e vencerem etapas e utilizarem mais os recursos que estão a seu dispor. Eu não entendo o direcionamento nesse sentido negativo, embora claro que eu percebo o porquê. O valor pedido da dimensão do projeto era pequeno, não era uma isenção de taxas públicas milionárias para um festival com patrocínio e lucro. A questão é que um projeto pode ter várias maneiras de se mostrar sustentável, mas parece que o direcionamento é sempre o mesmo. Mas eu precisar validação externa para depois a esfera pública local perceber que meu projeto merece avaliação interna, eu realmente acho um pouco absurdo, sabendo que estamos falando justamente de política pública. Porque assim, vamos pensar na saúde. Imagina uma clínica particular tendo que dizer para uma clínica pública que o paciente merece não só os primeiros socorros como política de prevenção e cuidados com o médico de família, para evitar justamente o estar doente primeiro, para depois ele ser atendido no sistema público, entende? É tipo, ah, sim, eu falo que ele tem uma doença, logo você vai poder atender e fazer a cirurgia necessária. É claro que eu estou levando isso para o mundo do absurdo, já que estamos falando de saúde, mas deveria se pensar nesse tipo de lógica também quando a gente fala das artes como política. Como eu vou conseguir reconhecimento externo se não tenho primeiro dinheiro, uma pequena ajuda, um orçamento que eu chamo realmente o meu pedido de irrisório, que era justamente para pagar as taxas que fazem esse projeto estar vivo. Ela tem que vir de meios públicos, que têm esses recursos e capacidades e direcionamento estratégico para isso, para incentivar projetos que ainda não têm retornos financeiros. Não seria isso? Bom, criar para existir e eu não sei, mas eu entro aqui toda semana, todo dia nesses processos, nesses últimos 20 anos, uma constante contradição. Como quem me acompanha sabe, eu tenho muita experiência em introduzir projetos, mas principalmente quando eu sou um pouco mais afastada emocionalmente. Os projetos não estão comigo em primeira pessoa, eles não nasceram só de dentro de mim. Então eu tenho uma parcimônia, uma consideração sobre o outro, sobre a ideia que vem do outro. Mas eu também produzo as minhas coisas, eu crio. E como a minha terapeuta está me forçando a me ver como criadora, como artista, como criadora de conteúdo, eu toda semana venho aqui criar, escrever, falar um pouco, não só de mim, com essa coragem, vulnerabilidade, que eu acho que eu entrego, até bastante. Mas para te mostrar não só que a gente não está sozinho, mas talvez para mostrar que eu tenho uma percepção real e um pouco aflorada sobre como nossas ideias precisam ser traduzidas para diferentes canais para que elas consigam existir no mundo. Porque quem cria quer, antes de tudo, que o processo seja vivo, seja de verdade, tenha liberdade e ele esteja no mundo. A liberdade é colocar algo no mundo. Eu tenho acompanhado nessas últimas semanas o lançamento do disco novo da cantora, a Gisela João. Ele é chamado Inquieta. E esse nome é muito bom, porque essa mulher resolveu regravar clássicos da música da Revolução de Abril, trazendo uma nova roupagem para o que se chama aqui em Portugal de música de protesto, que é sobre o 25 de abril. E no meu olhar aqui, bem de estrangeira, que pouco sabe, que não aprendeu nada sobre isso na escola, eu simplesmente tenho começado a perceber a importância do 25 de abril em vários contextos, desde que eu pisei aqui. E esse ano, inclusive, são os 50 anos das independências da Palop. E principalmente dessas comemorações e dos eventos públicos que receberam investimento público e que não era em troca de retorno financeiro, mantém essa memória viva, porque, aliás, os 50 anos foram ontem. E a Gisela, nas suas entrevistas, tem falado, né, esses últimos que eu estou vendo, sobre liberdade. Eu gosto dessa chamada do Inquieta sobre a tutela da liberdade, sobre cantar a liberdade, sobre poder misturar a sua trajetória musical de uma maneira madura, porque ela percebe
Segundo ela, que ela foi silenciada ou tentada ser controlada em vários momentos da sua vida, e eu entendi que um pouco da sua vida pessoal e profissional. E hoje, esse álbum está deixando ela feliz, esse lançamento, porque é um grito de liberdade que revisita, na minha opinião, não só o seu passado público e privado também, revendo a sua própria nação e a sua política sobre o seu corpo e a sua narrativa. E é isso que eu percebo quando a gente narra as nossas liberdades com mais maturidade. É sobre olhar o nosso próprio currículo, a nossa trajetória pessoal e profissional e falar: eu sou gostosa e eu sou ótima. É uma mistura da Ivete Sangalo, lançando agora sua música de trabalho sobre se reconhecendo gostosa e poderosa, com essa inquietude saliente de um 25 de abril, revisitando umas novas cartas portuguesas, sabe? E ouvindo sim, aqui enquanto eu escrevo, enquanto eu penso, uma playlist que está misturando os hits do Carnaval 2025, porque a gente está longe fisicamente, mas a gente não está morta, e deixando inquieta rodar também aqui do início ao fim. E revejo e reolho para essa avaliação do meu projeto que está bem nesse limiar entre hits e inquietudes. E eu penso, vocês gostaram? Porque parece que sim, né? Mas agora, com medo, toda cagada, apavorada desse feedback público, eu quero e vou, talvez, provar para vocês que esse projeto aqui do SOA, ele é sustentável, pelo simples fato real que ele é. E eu tenho 20 anos fazendo isso. E esse projeto, sim, tem menos de 1 ano, mas eu não. E aqui, porque é isso que eu faço toda semana, mesmo sem dinheiro, sem apoio público, sem financiamento. A gente está aqui toda semana. Isso não é um compromisso com o público e com as políticas culturais? Eu não sei mais o que é. E tem um grito de liberdade quando a gente coloca algo no mundo. E não importa quantas roupagens a gente fale sobre o passado, todas as invenções, todos os novos arranjos entre palavras, na sua versão nova agora de Gisela, ou como um Jorge Luiz Borges, que cita tão lidamente no seu conto da Biblioteca de Babel, todas essas possibilidades de encontros e desencontros são o que nos motivam a ficar lá buscando as tais letras e arranjos novos diante de todas as possibilidades de um alfabeto que nos conforta. Mas como vocês percebem, eu tenho necessidade também de aprovação e não acho que sou única. Então eu sigo pisando em ovos, sempre espiando sobre mim mesma, sobre o feedback do outro, sobre a minha constante necessidade de ficar sempre buscando aprovação. E não são essas dos editais públicos, porque nada me incomoda tanto quanto um amigo que eu valorizo profissionalmente me dizer que não gostou ou que não entendeu o meu projeto. Porque os avaliadores, ok, eles estão lá para me julgar, eles me comparam, apontam justamente o que eu não tenho, até mais do que eu já tenho. Mas a minha ideia, ninguém melhor do que eu mesma para saber o que eu não tenho. Mas os parceiros, os amigos, as pessoas mais próximas, esse tal círculo, não poderia vir com mais apoio? Nesse processo de escrever os editais para esse fim de mês corrido de fevereiro, tem sido um elástico. Ele estica, ele cresce. Essas caixinhas que subdividem os nossos projetos, elas podem parecer insuportáveis, mas elas são um método de comparação. Quando o edital é público, ele precisa sim ter um método para perceber o que um tem e o outro não. Tem parâmetro, tem nota, tem regulamento. E ok, mas pedir para eu ter dinheiro prévio sobre uma ideia num edital de criação de novos projetos é mais do que um ovo e galinha. É garantir publicamente que só vão dar dinheiro a projetos que já tenham sustentabilidade e estrutura. Pode dar também, claro, mas tem que ter um misto aí. Não pode ser só. O público não é capaz de arriscar uma pequena porcentagem do orçamento em ideias realmente inovadoras e, por isso, ainda sem nenhum dinheiro e que sejam bancadas 100% por um edital público. Triste a gente não poder depender 100% de um edital que é público. Pois então, que façam a linha nova de primeiras ideias, reais, de criação. E não me venham com esses open calls de primeiras exibições, que a maioria lá dos mundos das artes, que dizem que
Até os 35 anos, hein? Porque é a idade limite das primeiras exibições e primeiras criações. Artista, como é que é? Artista iniciante agora tem idade. Que ódio, cara. É tipo um Porta 65, mas só que de chamadas extremamente etaístas. E pior, são muitas. E com o quê? São com dinheiro público. Mas aí, nesse assunto, a gente volta do etarismo nas artes após o carnaval, após o Oscar, após DG Artes e grandes eventos. Aqui hoje é sobre seguir, criar, não se paralisar ou como desistir pode ser também poderoso, porque aí não me sustento ainda desse projeto do SOA financeiramente, embora eu queira muito no futuro. Eu ainda não contrato ninguém, então eu não sou responsável pelo emprego de outras pessoas. Porque quando a gente chega nesse estágio, o nível de risco e liberdade, claro que diminui. Mas agora, a parte boa de estar começando, de ter menos de 1 ano e de não ter parceiros sustentáveis, é que o meu compromisso é só e muito comigo mesma. De manter isso aqui o mais perto da ideia original possível, democrático e acessível, livre. Eu quero expandir isso e horizontalmente. E eu vejo os artistas ao meu redor que desistiram de colocar os seus projetos nessa semana agora, dos editais. Porque perceberam que não estavam prontos no momento da vida. São muitas variáveis. Isso é um puta aprendizado. É tão bom poder falar não. E um grande agora não. Às vezes não precisamos botar o nosso edital no mundo agora. Porque principalmente esses cíclicos, eles vão voltar. Mas também tem um outro lado que está sendo gostoso acompanhar e está dando um frenesi também, diferente. E são os artistas que nunca escreveram nenhum edital na vida, mas que agora estão fazendo isso. Estão vulneráveis, estão pedindo ajuda. Isso me emociona. E eu me incluo nessa rodada, porque tem gente acreditando tanto nos seus projetos que está encarando a burocracia com até um certo brilho nos olhos. É chato, muito chato, mas vão fazer. E talvez não ganhem, ou ganhem, enfim. Mas o corpo, o músculo, a força, o nível de movimento e de articulação que se fez para apertar no final aquele botão de submeter, isso ninguém tira. E eu espero que as bancas, de alguma forma, percebam isso. Percebam como é difícil para um artista lidar com seu processo criativo e, ao mesmo tempo, um processo burocrático gigante. Então, antes de dizer que o projeto não tem maturidade ou sustentabilidade, talvez a primeira coisa que a banca deveria dizer é: parabéns, você colocou a sua ideia no papel. Você venceu não só a autossabotagem, como todos os limites de caracteres impostos e tipos de contratos e apertou o submeter. E se tem uma coisa que me faz continuar, é saber que eu inspiro vocês a não desistirem e também a desistirem. Então, sigamos as nossas avaliações e feedbacks internos entre nós, entre parceiros e amigos que doam, mas que sejam, que a gente troque, que a gente fale, que a gente escancare. Então, sigamos muito por aqui. Esse é o maior prêmio do Se Organiza Artista. O processo criativo precisa acreditar e perceber e sentir as ideias nos nossos poros, às vezes chegar na cabeça, e aí a gente consegue colocá-la no papel, mesmo que depois vire faísca. Às vezes, ela só fica no estado bruto da faísca, ali, ativa, pegando fogo, ardendo. Mas a gente vai achar junto um novo contentor para esse fogo não apagar. Um circuito meio tocha olímpica mesmo, de esforço hercúleo, de Hércules, para essa parada aí de criar arte, seja qual for o formato, seja qual for o domínio, seja qual for a linha. Arte, não importa se é cruzamento disciplinar, se é o que é arte. E o importante é, é, é o que mesmo? A obra que dialogou com essa carta da semana foi do René Tavares. Ele é um artista que agora integra a coleção de arte contemporânea do Estado português. A obra do artista são tomense passou a fazer parte do acervo público, reforçando a representação da arte africana e da lusofonia no patrimônio nacional.
E essa é uma parte de uma chamada que eu vi na Bantuman e eu trouxe para cá o link. O nome da matéria é René Tavares integra a coleção de arte contemporânea do Estado português. O René é de São Tomé e Príncipe e nasceu em 1983. E o trabalho dele baseia-se num processo de pesquisa que atravessa arquivos, fotografias, literatura e traz à tona temas relacionados a questões históricas e sociopolíticas que afetaram diferentes países africanos. Ao questionar heranças assimiladas, negligenciadas, esquecidas e desafiar a rigidez das categorias e preconceitos, as obras do artista são produzidas de maneira impulsiva e engajada, com o objetivo de conscientizar, ser arte e desencadear processos de resiliência social. Todos os links estão na descrição do episódio e na nossa cartinha no Substack. E assim a gente chega ao final da cartinha da semana. E fica aqui mais uma vez a provocação geral. E você, já apoiou um artista independente hoje? Se o governo não quer ser o primeiro incentivador das ideias, a gente também pode ser. Se gostou do nosso projeto, do nosso conteúdo, compartilhe, ative o sino, salve, dê as estrelas, você sabe o que fazer. Faça, por favor. Considere também apoiar financeiramente o nosso trabalho. A gente tem a opção da assinatura paga no Substack, que são 5 euros ou convertendo mais ou menos R$ 25 para fortalecer esse projeto e garantir a sustentabilidade e a maturidade dele. E se você ainda não é assinante, inscreva-se agora e receba a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Nos tire do seu spam, por favor. Se ainda não nos segue na plataforma de áudio, a gente também está em todas elas. Agora a gente pode também se encontrar por lá. Bom, até semana que vem e até lá, bora se organizar? Beijos com carinho e muita energia. Chayana.